Muito bem, nós já estamos aqui alguns domingos, né? No primeiro domingo nós passeamos por alguns versículos do Antigo e do Novo Testamento, trazendo aqui uma ideia aqui de como a Bíblia mostra o Espírito Santo, que o Espírito Santo não é só uma referência que se faz no Novo Testamento, ele está muito presente também no Antigo Testamento, e nós encontramos no desenvolvimento, aí, no desenrolar da história da narrativa bíblica, o Espírito Santo atuando, não apenas desde lá da criação, bem no começo, mas em todo o Antigo Testamento, no ministério de Jesus, nas nossas vidas e na vida da igreja também. Na segunda aula nós afirmamos aqui algo bíblico também, né? O fato do Espírito Santo ser Deus, carregar em si os mesmos atributos de Deus Pai e Deus Filho, e o fato dele ser uma pessoa também. O Espírito Santo não é uma coisa, não é? Isso é muito importante porque em muitos lugares defende-se a ideia do Espírito Santo como sendo um poder, uma energia, uma força ativa. E não, ele é uma pessoa, ele se entristece, é possível, ele orienta, ele escolhe pessoas, ele distribui dons, ele tem vontades, ele tem características pessoais. Então nós entendemos na segunda aula que ele é Deus e também é uma pessoa. No domingo passado, nós mostramos a relação do Espírito Santo na salvação do homem. Nós mostramos que nesse processo de salvação, o Espírito Santo se faz presente convencendo esse homem do pecado, da justiça e do juízo, trazendo um novo nascimento a esse homem, e não apenas isso, né, mas a união com Cristo, todas as graças que nós recebemos na conversão é fruto e obra também do Espírito Santo. Obviamente que o Espírito Santo, nós falamos aqui, ele não age sozinho, essas obras são sempre fruto do Deus Trino. Então a nossa salvação também é operada por essas três pessoas, ok? Breno me perguntou essa semana qual o nome, né? Operações inseparáveis. Ou seja, no processo de salvação e outras obras, né, realizadas pela Trindade, nós vemos, por exemplo, na obra da salvação, o Deus Pai elegendo pessoas, enviando o seu Filho. Nós vemos o Deus Filho obedecendo ao Pai, encarnando e seguindo firme aí o seu ministério, morrendo na cruz e cumprindo a exigência de forma perfeita aí da lei. E nós vemos o Espírito Santo aplicando isso em nós. Nós vemos o Espírito Santo não apenas isso, mas gerando Jesus no ventre de Maria, seguindo durante todo o ministério de Jesus, conduzindo Jesus em todo o seu ministério e em nós aplicando isso também, esse processo todo aí de salvação. É ele, o Espírito Santo, quem efetua, né, ou quem produz a santificação em nós, e ele mesmo que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, será aquele que um dia também nos ressuscitará e nos dará um novo corpo. O Espírito Santo, ele não age apenas na vida individual do cristão, mas como nós vamos ver hoje, ele também opera na comunidade, na vida como igreja. E eu gostaria de ler aqui uma definição da igreja. No slide seguinte aí nós veremos aí uma definição da igreja. E veja, a nossa aula não é sobre eclesiologia, mas é importante que se traga aqui uma definição do que é igreja, porque é a partir dessa definição que nós vamos seguir toda a nossa aula de hoje. Então vou pedir para o pessoal lá de cima passar o slide, passar para o slide seguinte, e eu quero que os irmãos me acompanhem. Eu não sei se todos vão conseguir ler, o texto não é pequeno, né? Mas o texto diz assim, a definição da igreja. A igreja é o povo de Deus que foi salvo pelo arrependimento e fé em Jesus Cristo, e foi incorporado ao seu corpo pelo batismo com o Espírito Santo. Ok? Consiste em dois elementos interrelacionados. A igreja universal é a comunhão de todos os cristãos, incorporando tanto crentes falecidos que estão atualmente no céu,
quanto os crentes vivos de todo o mundo. Então, a Igreja Universal é aquela que envolve todos os crentes em toda a história, incluindo os falecidos, não é? E nós que estamos aqui vivos. Essa Igreja Universal se manifesta em igrejas locais, caracterizadas por serem doxológicas, logocêntricas, eu vou explicar depois esses palavrões, né? Doxológicas, logocêntricas, pneumadinâmicas, pactuais, confessionais, missionais e escatológicas. Isso daqui é o que traz identidade para a igreja. As igrejas locais são lideradas por pastores, também chamado de presbíteros, e servidas por diáconos. A definição, portanto, nos faz referência à liderança da igreja. Possuem e buscam pureza e unidade, exercem disciplina eclesiástica e desenvolvem fortes conexões entre outras igrejas e celebram as ordenanças do batismo e da ceia do Senhor. Equipadas pelo Espírito Santo com dons espirituais para o ministério, essas comunidades se reúnem regularmente para adorar ao Deus Trino, proclamar sua palavra, envolver os não cristãos com o Evangelho, tornar seus membros em discípulos, cuidar das pessoas por meio da oração e caridade e lutar tanto pelo mundo como contra ele. É uma grande definição que nós temos aqui, ok? Então, nos slides seguintes, partindo desse, vocês já vão ver aí que há uma referência em vermelho. Então, à medida que nós vamos, o pessoal lá for passando os slides, a definição se manterá aí, mas aquilo que eu quero destacar e desenvolver um pouco melhor aqui estará destacado em vermelho. Então, essa definição nos dará o rumo aqui, o rumo dessa aula esta manhã, tá bom? Então, eu quero falar aqui sobre esses 7 marcadores de identidade da igreja e como, de alguma maneira, o Espírito Santo se envolve nisso. Tá? O texto traz 7 referências, dizendo que a igreja é doxológica, ou seja, a nossa adoração ela está direcionada a Deus. Todo o nosso louvor, o nosso reconhecimento, ele é dirigido a Deus. Isso é o que significa a palavra doxológica. Filipenses 3:3, o texto diz: porque nós que somos a circuncisão, nós, os que servimos a Deus em espírito, veja, servimos a Deus em espírito e nos orgulhamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então, a nossa adoração a Deus é sempre em espírito e por isso nós somos uma igreja doxológica. A igreja também é logocêntrica, ou seja, o que está no centro? O Logos. Nós somos uma igreja centrada na palavra. Não apenas na palavra escrita, mas na palavra encarnada, o próprio Cristo. Então nós somos uma igreja centrada no Logos. A igreja também é uma igreja pneumadinâmica. Eu vou explicar isso no decorrer da aula, então vamos avançar. Nós somos, ou aquilo que traz identidade para a igreja é o fato dela ser pactual. Então nós estamos reunidos, todos numa mesma missão, no mesmo propósito, aliançados com o nosso Senhor Jesus. O texto de Efésios 4, a partir do versículo 30, ele vai nos dar algumas características que nós devemos ter, nós que pertencemos a essa mesma aliança, a esse mesmo pacto. Vai dizer lá que aquele que mentia agora deve falar a verdade, lá está dizendo que aquele que se irava agora não deve pecar, não deve irar e se pecar. Aquele que não trabalhava agora deve trabalhar a fim de ter o seu próprio sustento e ser capaz de ajudar pessoas. Aquelas pessoas que devem viver em comunhão também devem ser perdoadoras uns dos outros, assim como Deus nos perdoou em Cristo, e tudo isso para que o Espírito Santo não se entristeça. O mesmo Espírito Santo que nos selou para o dia da redenção.
A igreja também é uma das identidades, uma das marcas da igreja aqui, é que ela é confessional, ou seja, ela confessa Cristo Jesus. E é impossível que se confesse a Cristo Jesus se o Espírito Santo não levar a pessoa a fazer isso. O texto de Romanos 10:9 diz assim: porque se com a tua boca confessares que Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Como é possível que uma pessoa confesse a Jesus Cristo como Senhor? 1 Coríntios 12:3 vai dizer que ninguém pode dizer que Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo é quem conduz a pessoa a confessar. Então nós aqui, reunidos como igreja, somos pessoas que confessamos a Jesus Cristo como Senhor. E obviamente, isso só é possível por ação do Espírito Santo. Nós também somos uma igreja missional. Isso significa que nós cumprimos a missão. As próprias palavras de Jesus em João 20, versículos 21 e 22, confessa isso, diz isso. Jesus diz assim: então Jesus lhe disse pela segunda vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Veja que a igreja estava sendo formada aqui e Jesus já estava dando aqui essa missão à igreja. A igreja estava sendo enviada. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. E por último, último marcador de identidade aqui é o fato da igreja ser também escatológica. Nós aprendemos aqui em Efésios 5:27 que para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Nós estamos reunidos aqui, o Espírito Santo está nos dirigindo como uma igreja, a fim de que um dia nós possamos ser apresentados aqui, como diz o versículo, santa e irrepreensível ao nosso Senhor Jesus. Portanto, meus irmãos, o Espírito Santo está envolvido nessas coisas que marcam, que nos trazem identidade como igreja. Mas não só isso. A definição, o slide seguinte também vai dizer que o Espírito Santo promove o crescimento da igreja por meio da pureza e por meio dos dons espirituais. Pureza eu vou falar depois, né? Pureza e crescimento da igreja. Mas ele também fala sobre o crescimento da igreja por meio dos dons que o Espírito Santo distribui. Veja que nós estamos reunidos e lá em 1 Coríntios 12, a gente já vai encontrar que o próprio Espírito Santo, soberanamente, é quem distribui dons da forma como deseja a sua igreja. Esses dons nos são dados a fim de que nós possamos abençoar os nossos irmãos. Há um texto em Efésios, não está aqui no meu slide, mas eu quero ler com os irmãos, Efésios 4. Existem 4 textos, pelo menos, que falam sobre os dons do Espírito Santo, né? Nós temos Efésios 4, nós temos 1 Coríntios 12 até o 14, nós temos Romanos 12, 1 de Pedro, capítulo 4. Mas eu quero ler um texto que não exatamente vai trazer aqui a lista dos dons, mas o propósito deles. Eu quero começar lendo Efésios 4, a partir do versículo 11. Eu quero que você repare o propósito dos dons que são dados à igreja. Diz assim, a partir do versículo 11: ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento, agora veja o objetivo, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Então os dons nos são dados para o crescimento do nosso corpo como igreja. Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, mais um propósito, e do pleno conhecimento do Filho de Deus. O conhecimento do Filho de Deus também está envolvido nesse crescimento. Ao estado do homem feito,
ou do varão perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, o nosso crescimento tem um alvo, né? À medida que nós caminhamos para este alvo que nos é descrito aqui no versículo 13, nós vamos exercitando esses dons que nos são dados pelo Espírito Santo. Versículo 14. Para que não sejamos mais inconstantes como crianças. Então, o cristão maduro, que tem o Espírito Santo, que exerce o dom que o Espírito Santo lhe dá, ele é um cristão constante, ele não é inconstante como criança, ele não é levado ao redor por todo o vento de doutrina, ele é firme na doutrina, pela mentira dos homens que pela sua astúcia na invenção do erro, e pelo contrário, versículo 15, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então repare que o propósito, o Espírito Santo está diretamente ligado à igreja na medida em que ele distribui dons e de que esses dons, uma vez ministrados, produzem o crescimento da sua igreja. Tá certo? Agora sim, vamos falar um pouquinho no slide seguinte sobre a unidade e a pureza. Veja, nós recebemos o Espírito Santo, estamos unidos como uma comunidade. Essa comunidade recebeu do Espírito Santo os dons espirituais. Cada um ciente do seu dom e exercendo o seu dom promove o crescimento. Mas como nós devemos nos comportar como igreja, conduzida pelo Espírito Santo? A Bíblia diz que a igreja deve ser una e ela deve ser pura. Isso já está, já aparece nos primeiros credos, né? Lá vai dizer a respeito da igreja que ela é una, santa, católica no sentido de universal e apostólica no sentido de estar alicerçada no ensino dos apóstolos. Veja que quando nós falamos de unidade, não significa que nós, como pessoas, vamos ter sempre o mesmo pensamento. Nós somos pessoas diferentes, temos maneiras diferentes de pensar. Mas quando o assunto é doutrina, nós damos as nossas mãos e nós somos nesse propósito de entender que a doutrina é uma. Nós estamos unidos nesse princípio, nessa verdade, que é a doutrina bíblica. Há um outro momento em que também nós nos damos as mãos, que é quando os sacramentos são administrados à igreja. Não é? Quando o batismo e a ceia acontecem. Essas duas coisas também mostram a nossa união. No texto de Efésios 4, versículos 1 a 6, nós temos aqui 7 pontos em comum. E eu quero ler esse texto com os irmãos. Diz assim, Efésios 4, de 1 a 6. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. E aí, a partir do versículo 4, ele diz, aí veja os pontos que temos em comum. Há um só corpo, isso mostra a nossa união como uma igreja de Deus. Há um só Espírito, como também fossem chamados. Há uma só esperança do vosso chamado, mais um ponto em comum. Há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. Então, esse texto nos mostra os pontos que nós temos em comum. Ele traz pelo menos 7 pontos aqui que nós temos em comum. Já quando o assunto é pureza ou santidade, nós temos aqui, nós podemos entender aqui que essa santidade, essa pureza, posicionalmente falando, ela já é plena, no sentido de que nós, quando somos salvos em Cristo Jesus, recebemos a justificação de Deus, ou seja, esse ato de Deus de declarar
ou de nos declarar santos, justos, por meio da justiça de Cristo em nós, já nos coloca numa posição de santos e justos diante de Deus. Então, a igreja diante de Deus, ela já é posicionalmente declarada santa. No entanto, apesar dessa santidade posicional, nós somos imperfeitos. Então, nós caminhamos, como o texto que nós lemos há pouco aí de Efésios 4, à medida do varão perfeito. Então, o nosso objetivo é sermos santos, tendo como modelo o nosso próprio Senhor Jesus. Nós caminhamos para ser igual ao nosso Senhor Jesus. E não só isso, né? Nós também, como comunidade, nos ajudamos nessa caminhada de santidade. Então, à medida que nós administramos os nossos dons, exercitamos os nossos dons, vivemos uma vida de união, nós promovemos também a santidade entre nós. 1 Tessalonicenses 4:8, texto bastante conhecido, vai dizer que a vontade de Deus para vós é esta, a vossa santificação. Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual. Portanto, quem rejeita isso não rejeita o homem, mas a Deus, que vos dá o seu Espírito Santo. O Espírito Santo está diretamente ligado à nossa santificação. E o texto de 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2, que diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos peregrinos da dispersão no Ponto, Galácia e Capadócia, Ásia e Bitina, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos estejam multiplicadas. Então repare aqui que o Espírito Santo está envolvido nesta obra de união e de santidade no meio da igreja. E aí talvez você se pergunte assim: Davi, mas e se houver pecado entre nós? Não é? Aí nós vamos perceber que o ensinamento bíblico é que a igreja, a fim de ser uma igreja saudável, ela deve aplicar a disciplina eclesiástica para aqueles que são encontrados em pecado. Quando Jesus fala sobre isso, ele nos apresenta um processo, está lá em Mateus 18, de 4 fases. O primeiro é esse confronto pessoal. Se isso não resolver, a gente vai para o segundo passo, que é esse confronto agora com 2 ou 3 testemunhas. Se o caso não for resolvido, o caso é levado até a igreja. Se ainda não houver arrependimento, então a orientação dada por Jesus é que aplique-se aqui a excomunhão dessa pessoa, né? Com o objetivo de que essa pessoa venha ao arrependimento e volte a estar no corpo de Cristo, aqui no seio da igreja. Agora veja, apesar da Bíblia não trazer nenhuma referência direta ao Espírito Santo nesse processo de disciplina, nós percebemos que é impossível que esse processo aconteça sem a atuação do Espírito. Nós vimos no domingo passado que é o próprio Espírito Santo quem nos traz o convencimento do pecado. Isso não acontece só no momento da conversão. O Espírito Santo não convence apenas no momento da conversão. Essa é uma obra contínua na nossa vida. Por isso, no nosso caminhar cristão, o Espírito Santo está sempre nos mostrando, nos expondo os nossos erros, os nossos pecados. Então, nesse processo de disciplina, a igreja deve orar a Deus a fim de que o Espírito Santo atue em nosso meio, a fim de trazer convencimento, a fim de trazer arrependimento. Então, o Espírito Santo está diretamente ligado nesse processo de disciplina. Nós não podemos, de maneira nenhuma, tirar o Espírito Santo desse processo. Tá certo? A definição que nós temos aí no slide seguinte também vai fazer referência à liderança da igreja. Ele vai fazer referência aí aos apóstolos, aos pastores ou presbíteros e aos diáconos.
Quando nós falamos em apóstolos, nós encontramos também o próprio Espírito Santo muito presente nessa liderança eclesiástica, em Atos 1, versículos 1 e 2, que diz: fiz o primeiro relato, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, após ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Veja, os apóstolos, ou seja, aqueles que participaram do ministério de Jesus Cristo, aqueles que viram Jesus Cristo, e ao dizer isso eu quero dizer que esse cargo aqui de liderança eclesiástica ali foi pontual, ele existiu naquele tempo, não existe mais hoje. Hoje o que nós encontramos são pastores ou presbíteros, mas aquelas pessoas também foram orientadas pelo Espírito Santo a fizeram. O Espírito Santo estava presente na liderança naquele momento apostólica. Mas o Espírito Santo está presente também nos líderes eclesiásticos hoje, nos pastores ou presbíteros. Em Atos 20, 28, vai dizer o seguinte: portanto, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreares. Veja, bispo, pastores, né, são palavras intercambiáveis aqui. Para pastoreares a igreja de Deus que ele comprou com o próprio sangue. Repare, portanto, que o próprio Espírito Santo está presente na escolha dos líderes e na orientação desses líderes à igreja. E por fim, Atos capítulo 6, versículos 3 a 5, o texto que fala sobre os diáconos e a presença do Espírito Santo também na vida deles. Atos 6, a partir do versículo 3, diz assim: portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Veja a característica desses homens e de sabedoria. O pastor hoje de manhã falou sobre isso, né? Os quais encarregaremos deste serviço, mas nós nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. A proposta agradou a todos e elegeram Estevão, que foi inclusive o personagem aí da nossa aula de hoje cedo aqui nos homens. Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Veja que característica interessante aqui, importante, fundamental na vida dos diáconos. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Então repare que os diáconos são caracterizados por serem pessoas cheias do Espírito Santo. Essas pessoas são perfeitas? Obviamente que não, nenhum deles, né? Nem os apóstolos, nem os pastores, os presbíteros, nem os diáconos. Mas nós precisamos reconhecer que o Espírito Santo é quem levanta essas pessoas a fim de ministrarem a sua igreja, a fim de guiarem a sua igreja. O próprio Espírito Santo é quem faz isso. O Espírito Santo também está presente nas ordenanças. Eu gostaria de pedir ao pessoal lá em cima que avançasse lá na definição da igreja, na parte onde mostra aqui, onde fala que a igreja também é aquela que ministra, né, o batismo e a ceia do Senhor. Essa, por acaso, né, é uma marca da igreja verdadeira, aquela igreja que ministra o batismo e a ceia. Em Mateus 28, obrigado, Rafael. Mateus 28, 19, nós já encontramos uma referência ao Espírito Santo. A referência é à Trindade, mas obviamente o Espírito Santo está ali, no momento do batismo. Veja que Mateus, a grande comissão, né, diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo também presente nesse sacramento, nessa ordenança que é seguida pela igreja. A ceia do Senhor, de igual forma, né, também está presente no seio da igreja e é ministrado pelo Espírito. 1 Coríntios 10, 16 e 17, o texto diz assim: acaso o cálice da bênção que abençoamos
Não é a comunhão do sangue de Cristo? Quando nós falamos em comunhão, logo nós lembramos da doutrina da união com Cristo. E nós vimos na aula passada que o próprio Espírito Santo, no momento da conversão, no momento em que nós nascemos de novo, nós somos unidos ao nosso Senhor Jesus em aliança eterna. Acaso o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Há somente um pão e nós, embora muitos, somos um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. Então, o Espírito Santo também se faz presente na medida em que a igreja administra os sacramentos, as ordenanças, né, do batismo e da ceia do Senhor. Por último, eu vou pedir que avance aí para o penúltimo slide. Isso, penúltimo. Isso aí. Obrigado. O Espírito Santo também está presente na adoração da igreja. Repare que isso também foi dito na aula de hoje cedo. Jesus, quando estava conversando com a mulher de Samaria, ele fez, falando sobre os verdadeiros adoradores, ele disse que, ao contrário do que se imaginava naquele momento, a adoração a Deus não estaria mais conectada a um lugar. Os samaritanos acreditavam que a adoração era num determinado monte. Os judeus acreditavam que isso acontecia em Jerusalém. Mas Jesus, quando fala com essa mulher, ele diz assim, olha, mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade. Ou seja, por meio do Espírito e na verdade da palavra. Essa também pode ser uma referência ao Espírito e ao próprio Cristo, né? Alguns comentaristas dizem isso. Portanto, são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito e é necessário que os que o adorem no Espírito e em verdade. A Igreja de Deus se reúne em alguns momentos da semana a fim de cultuar a Deus, a fim de adorar a Deus, a fim de reconhecer a glória de Deus, a majestade do nosso Senhor. E nós fazemos isso por meio dos cânticos, por meio das orações, por meio da ministração da palavra, por meio do batismo, por meio da ceia, os elementos que fazem parte do nosso culto. E ao fazer isso, nós estamos adorando ao nosso Deus. Nesta adoração, o Espírito Santo também precisa estar presente. Sem a presença do Espírito Santo, não há verdadeira adoração ao nosso Deus. Quero fazer uma aplicação final aqui, meus irmãos. Agora nós podemos ir para o nosso último slide. Onde nós encontramos no texto de Efésios 2, versículos 19 a 22, uma referência aqui a 3 metáforas bíblicas. O texto diz assim, e aqui nós vamos encontrar, mais uma vez, né, as operações inseparáveis da Trindade. A Trindade agindo junto aqui numa obra. Efésios 2, 19 a 22 diz assim, assim, não sois mais estrangeiros nem imigrantes. A metáfora aqui é do povo de Deus, a igreja como um povo de Deus. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos. E aí ele vai trazer uma segunda metáfora, que é a metáfora do corpo de Cristo. E ele diz, e membros da família de Deus. Nós vemos, portanto, né, essa metáfora aqui também do próprio corpo de Cristo, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser templo santo do Senhor, no qual também vós, juntos, aqui nós vamos perceber aqui a terceira metáfora, que é a metáfora da igreja como um templo do Espírito. Sois, frase final do versículo 22, sois edificados para a morada de Deus no Espírito, ou no Espírito Santo, né?
Então, repare que eu quero dar uma ênfase aqui, não apenas a obra da Trindade aqui na vida da igreja, mas uma ênfase em particular nessa ideia de templo do Espírito. Né? Nós, como igreja, nós, como uma comunidade que fomos alcançadas pelo convencimento que o Espírito Santo produziu em nós, nos levando ao arrependimento sincero, a um olhar de fé na pessoa de Cristo Jesus, nos dando, portanto, nos tornando uma nova criatura, nos unindo a Cristo, nos fazendo agora filhos de Deus, nos justificando, produzindo santificação em nós, nós devemos louvar a Deus por essa ação do Espírito Santo em nós. Nós devemos ser uma igreja que agradece a Deus, que agradece ao Deus Trino, por essa obra, não apenas de salvação na nossa vida como cristãos, mas nessa vida comunitária que Ele produz em nós. Nesse prazer que nós temos de sair da nossa casa, estamos aqui. Não que este lugar seja o templo do Senhor, mas nós, como família, somos agora, não apenas estamos conectados, não estamos mais conectados ao lugar, mas nós juntos agora somos esse templo do Espírito. Se nós saímos desse ambiente agora e prestarmos um culto a Deus no meio da rua, ali será, onde nós estivermos, será o templo do Senhor, o templo do Espírito. Nós não estamos conectados a este lugar. Não há nada de sagrado no púlpito, nas paredes. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, nós devemos agradecer ao mesmo tempo em que devemos orar para que o Espírito Santo produza no nosso meio a união, a pureza, a capacidade de disciplinar quem estiver em pecado, a fim de que nós possamos ser encontrados como uma igreja verdadeira, uma igreja pura, santa, uma igreja que possa ser apresentada ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus, da forma como Ele deseja. Que o Espírito Santo, que Deus Trino, nos ajude nesta tarefa.